número 11. Aleluia. Glória a Deus. Olha, ficou até mais bonitinho assim, irmãos. Lucas, capítulo de número 7, o versículo de número 11, como o tema diz, a mulher, o filho da viúva de Naim. Essa palavra Deus tem ministrado ela no meu coração. E esses dias orando, e Deus ministrou esta palavra, e esta palavra para hoje, para nós, nessa noite. Aleluia. Deus irá falar conosco. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, todo mundo junto? Eu vou contar de 1 até 3 e você pode continuar, pode ler. Amém? 1, 2, 3. E aconteceu que um descendente da cidade chamada Naomi, muitos seus filhos, e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de uma mãe. Era menina, e com ela era uma multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o cinto, e o que levava pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto sentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e todos o Senhor ordenou, e glorificaram os seus dedos. E grande problema se levantou, e Deus visitou o seu povo, e correu ele esta fama por toda a terra circunvizinhas. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Só até aí mesmo. Elisângela, vem aqui, Elisângela, por favor. Coloca meu voz para não esquecer. Lucas, capítulo de número 7. Relata-se a história de uma mulher. O texto diz que ela era viúva e estava tendo um enterro. Aconteceu que ela estava saindo da cidade e uma grande multidão o seguia. Só que quando esta mulher estava indo para sepultar o seu filho, o texto não é bem claro quando ele diz que ela era uma mulher viúva. A trajetória que ela estava fazendo no velório, no enterro, ela já tinha passado por aquela situação. Eu não posso afirmar para você quanto tempo tinha que ela tinha enterrado o seu esposo. Não posso afirmar se era 2 anos, 3 anos, 10 anos ou alguns meses. Mas o texto é bem claro que diz que ela era uma mulher viúva, estava indo enterrar o seu único filho. Nesta época, as viúvas, quando os esposos morriam, todo o direito dos esposos era passado para o filho único, para que o filho fosse responsável para cuidar da sua mãe. Então aqui, essa mulher, nesse texto relata que ela estava indo enterrar o seu filho. Aí eu fiquei meditando, eu disse, a esperança dessa mulher estava indo juntamente com aquele corpo. Aqui diz que ela chorava muito e uma grande multidão o acompanhava. Só que a multidão, aí diz também, naquela época, nas histórias, dizem que havia as carpinteiras. Carpinteira é aquelas pessoas que é paga para chorar nos velórios. Eu pensava, irmão, que isso aqui só acontecia antigamente, mas acontece até hoje. Quem aqui já presenciou uma cena dessa? Quem aqui já foi em um velório que já presenciou? Eu já fui. Eu fui ultimamente, uns 2 anos atrás, em um velório que tinha um homem chorando tanto. O homem chorava tanto, chamava tanta atenção do povo, se derrinhava por cima do caixão. E eu perguntei, quem é esse homem? Esse homem deve ser um parente. Quem é ele? Alguém disse para mim, não, ele é só aquela pessoa que é paga para chorar. Eu fiquei chocada, eu disse, não acredito não. E cadê o dono desse defunto? Cadê os donos desse defunto que não chora? Irmão, o homem falava tantas palavras bonitas, versículo bíblico, e esse homem chorava tanto. E aí eu disse, não acredito que eu estou vendo isso. Então é verdade, agora eu acredito porque aí aqui essas mulheres, essa multidão ia, muita gente
E havia um alvoroço muito grande, porque aquele povo olhava para aquela mulher e dizia assim: coitada, tadinha dela, agora ficou viúva e agora ficou sem o filho, perdeu tudo. Naquela época as viúvas só tinham uma saída, elas não trabalhavam porque era dependente dos maridos, ou seja, ou ela tinha que virar uma prostituta para ela se manter, porque não podia. E outra coisa, ali naquela situação, aquela multidão, ali a cidade inteira se comoveu junto com aquela mulher. E as cidades naquele tempo eram todas fechadas, eram todas muradas, só tinha uma entrada. Não tinha uma entrada e uma saída, era uma só. Por onde tu entrava era por onde tu saía. E o texto vai dizendo que ela ia, o corpo na frente e a multidão atrás. E essa mulher chorando. E havia um segredo: não podia tocar no defunto. Já pensou, irmão, tu tem um defunto e tu não poder se despedir do defunto, nem encostar no caixão? Nesta época era assim, porque se tocasse era considerado impuro, porque quem morria era impuro. Então, aqui essa mulher, veja bem como essa mulher estava. Essa mulher estava destruída por dentro. A situação dessa mulher, uma mãe que perde o esposo tudo bem, mas um filho, irmão, quem já perdeu um filho sabe a dor. Eu, graças a Deus, não perdi ainda, não ganhei para Cristo, mas eu também não quero sentir essa dor, mas sei que se eu não for primeiro, os meus filhos irão morrer, ou eles vão morrer um tempo. É algo que eu e você sabemos que vai acontecer na nossa vida, seja o dia que o Senhor permitir que venha acontecer. Mas quem já passou por essa situação, você não consegue comparar, você não tem palavra quando você chega num velório que morre um filho de uma pessoa, de um acidente ou de uma doença. Você chega lá, você fica sem palavra, você dá um abraço ali, chora junto e você não sabe o que dizer, porque nada vai consolar essa mãe. Não tem palavra que console uma pessoa quando ela perde um filho. E essa mulher estava no meio da multidão, levando o seu filho sem poder nem simplesmente tocar e nem pegar no rosto e dizer: meu filho, vai ser a última vez, vai ser a última vez. A esperança dessa mulher estava indo embora da cidade chamada Naim. O nome Naim significa um lugar de paz. Um lugar de paz. Mas eu acho interessante que essa multidão aqui não conseguia chorar, conseguia achar, coitada, pena dessa mulher, mas eles não conseguiam sentir totalmente a dor dessa mulher. Porque às vezes nós estamos no meio de uma multidão, mas nós estamos só. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão, mas a multidão, a pessoa que está do teu lado não consegue sentir a tua dor, não consegue saber o que tu está passando. Às vezes ela olha para você e vê você assim, até com a cara de choro, e fica pensando: será o que está acontecendo? Mas não consegue sentir o que tu sente, não consegue pensar o que tu pensa. Às vezes pensa em outra coisa, está atribulada. Mas essa mulher tinha uma dor da sua alma, uma dor de perca, uma dor de desespero, uma dor que estava perdendo tudo, uma dor a qual ela olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha saída. Ela olhava para trás, estava a multidão chorando, ela olhava para o outro lado, a multidão estava chorando, mas ali ela estava se aproximando em direção da porta que ia sair, porque lá fora da cidade havia um cemitério que estava esperando, um buraco que estava esperando de ser enterrado o seu filho, talvez até próximo do pai. Mas o que eu acho interessante é que uma outra multidão vem entrando na cidade, e essa outra multidão vem entrando na cidade, e ela vem com uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré, porque essa multidão vinha feliz, porque Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião. Estava todo mundo em festa, a multidão do choro e a multidão da alegria. E por que Jesus não chegou na cidade chamada Naim enquanto o filho dessa mulher estava doente? Por que Jesus não chegou antes desse menino morrer? Por que Jesus não chegou antes dessa mulher perder esse filho? Por que Jesus não chegou a entrar na cidade de Naim antes do filho morrer? Porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a porta. E Jesus, quando Ele chegou naquela cidade,
que ele chegou e ficou parado na entrada da cidade. Amém. A multidão do lado de dentro, o velório, o corpo no meio e a outra multidão do lado de fora. E Jesus para na porta. Jesus parou na porta. Sabe o que eu entendo aqui? Que essa mulher fez toda a trajetória de derrota. Ela fez toda a trajetória na cidade de Naim, um lugar de paz. Andou a cidade inteira para chegar no fim e enterrar o seu filho. Mas eu entendo aqui que Jesus, quando ele chegou, ele não entrou, mas ele ficou parado, porque Jesus conhece a tua limitação. Ele deixa você ir até onde você suporta. Ele deixa você ir até onde ele diz: você aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta, minha filha, mais um pouquinho, porque eu estou aqui na porta, eu estou parado aqui na porta. Jesus, ele sabe. A palavra de Deus diz que Deus não coloca nada sobre você que você não suporta. Mas às vezes nós dizemos assim: parece que Jesus não está nem aí para mim. Parece que ele não está se importando com o que eu estou passando. Essa mulher, ela só chorava. Essa mulher, ela só chorava. Ela não dizia nada. O texto é bem claro quando diz que ela somente chorava. E quando ela parou, quando Jesus parou na porta e deu ordem para o velório parar. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está parando. Ele está parando ao favor da igreja. Jesus está parando ao favor seu. Você pode não estar indo para o enterro, enterrar um filho, mas eu quero dizer para você que nesta noite, a dificuldade que você está, Jesus está parado na porta. Ele vai dizendo assim para ti nessa noite: eu vou parar esta situação, porque tudo tem um limite. Tudo eu tenho um limite. Eu só deixo ir até onde eu quero. A dificuldade não acontece. Todo tempo tem dificuldade, mas enquanto Jesus não para, quando Jesus para, o negócio muda. Quando Jesus para na porta, a situação vai mudar. E Jesus dá ordem. Na época não podia tocar. Aí Jesus olha para a mulher e diz assim: não chores mais. Isso é palavra que você vai num velório e fala para alguém não chorar. Se velório é para chorar, se o povo paga para chorar, então velório é lugar de choro. Eu sou dura para chorar, irmã, em velório. Para mim chorar em velório tem que ser um defunto mesmo bem pertinho de mim, porque se não for, não choro não, irmã. Sabe por quê? Porque tem hora que eu fico pensando: Jesus, eu acho que eu não tenho nem coração, porque eu fico olhando assim, aquela assim, mas eu choro depois, irmão. Na hora que eu recebo a notícia, eu choro. Então, quando a pessoa chega ali, porque sabe o que eu entendo? Que a pessoa já está ali, abalada emocionalmente, com a dor. Aí eu chego e choro mais do que o dono do velório, do corpo. Aí chora as duas e chora. Só que eu acho interessante quem chega no velório e chora. A Elisângela chora por tudo. A Elisângela, se tu contar uma história, ela já está chorando. Eu fico olhando assim, eu digo: não, irmã, tu chora demais. E Jesus chega e diz: não chora. Não chora não, mulher. Aí Jesus vai e toca no caixão. Naquela época, os corpos não eram como hoje. Colocava dentro, fazia todo esse processo e fechava o caixão, não. Era enrolado, da cabeça aos pés, bem enrolado, e levava aberto, mas ninguém não podia tocar, porque quando saísse da cidade, era impuro. No enterro, enterrava para lá, era impuro, e quem tocasse era impuro. Mas Jesus sabia disso, mas Jesus tocou, e todo mundo parou, e Jesus disse: mãe, não chores mais. Aí quando ele disse isso, eu vejo aqui, querido, que primeiro Jesus tratou das emoções daquela mãe. Imagine
ele olhando para aquela mãe, saindo da cidade de paz, saindo daquele lugar de paz. Satanás, ele quer nos tirar do nosso ambiente de paz. Mas nessa noite, o Senhor manda eu dizer: você vai ficar no teu lugar de paz. Porque o dono da vida está autorizando. O dono da vida está dando uma ordem. Para tudo aí. Parou tudo. Todo mundo ficou parado. E Jesus conversando com aquela mãe, o texto diz que ele olhou para ela e teve de misericórdia. Misericórdia é uma coisa misturada com amor, com misericórdia. Jesus olhou dentro da alma daquela mulher. Você consegue entender que Jesus olhou para dentro da alma daquela mulher? Ele olhou para dentro dela, para dentro das emoções, para dentro da fragilidade da sua mente, da sua alma, do seu coração, algo que a multidão não conseguia ver. E Jesus olhou e disse: oh mulher, não chores mais. Ele estava dando uma garantia para ela. E o texto em nenhum momento fala que essa mulher pediu para ele: meu filho está morto, ressuscita. Não, ela ficou só chorando. Ei, igreja, as tuas lágrimas, as minhas lágrimas comovem o coração dele. As nossas lágrimas mexem com o íntimo. Ele teve misericórdia. As tuas lágrimas, ele vai ter misericórdia de ti e vai parar a situação que está te tirando do lugar de paz, está te tirando do lugar de paz e quer te colocar no lugar de angústia, no lugar de tribulação, no lugar de desespero. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a própria paz. Quando ele olhou para aquela mulher, ele entrou dentro dela. Ei, as tuas lágrimas têm atraído Jesus? Será que as minhas e as tuas lágrimas têm atraído Jesus para ele parar um velório ao nosso favor? Oh, meu Deus do céu, é muito forte essa mensagem. Jesus fala conosco, ele nos chama. Quanto mais Jesus olhava para ela, ele podia ter chegado perto dela, batido no ombrinho dela e disse: espera aí que tu vai ver o que é que eu vou fazer, porque eu sou Jesus. Mas ele só olhou. Ei, o olhar de Deus para a igreja, o olhar de Deus para mim e para você, ele mexe com as emoções do cristão. Mas para isso tem que saber se as tuas lágrimas, as lágrimas da igreja, está sensibilizando o próprio Cristo vivo, ressuscitado. A igreja está em guerra, nós estamos em guerra. A palavra de Deus é bem clara lá em Efésios, que nós temos que estar revestido da armadura de Deus. E essa mulher, quando Jesus tratou primeiro com ela, curou as emoções, aí Jesus disse: menino. Engraçado, né? Esse jovem estava morto. Como é que um morto ouve a voz? Porque quem estava falando é o dono da vida. Aleluia! Ele está